E aí, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Oi, Luísa, tudo bem? Boa noite. E você, como é que tá? Tudo certo. Você está me ouvindo bem? Tudo bem. E vocês me ouvem bem? Tô te ouvindo bem. Eduardo, queria te agradecer primeiramente aí por estar participando aqui com a gente, está trazendo esse tema bem importante. E antes de eu falar contigo e a gente começar a nossa entrevista, eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo. Tu me ajuda a reforçar aí o recado que quem está concorrendo ao curso da Academia Suína na promoção da Vetanco tem que estar presente na live no final, que vai ocorrer o sorteio ao vivo. Então vai ter que nos aguentar aí até o final. Até o fim vai ter que aguentar, né, galega, né? Joia. Bom, primeiramente, boa noite para ti, né? Boa noite para todo o pessoal de casa que tirou um tempinho aí para nos acompanhar mais essa noite, né? Desde já, então, muito obrigado. Agradecer a vocês, Lu, da Academia Suína, né, por a gente estar aqui essa noite, principalmente aí os meus amigos Márcio e Jamil, né, pela oportunidade de a gente estar discorrendo aí brevemente sobre esse tema que é de extrema importância, né, para a nossa suinocultura, que é falar de fitogênicos e falar em relação aos fitogênicos à enderite proliferativa, né? Exatamente, eu que agradeço, Eduardo, mais uma vez aí também a todo o time da Vetanco. E para a gente começar, eu queria te pedir que tu te apresentasse para quem está nos assistindo e depois já contasse um pouco da história dos fitogênicos e por que esse tema se tornou agora tão relevante no cenário atual da suinocultura. Bom, legal. Para quem então ainda, o pessoal que não me conhece, eu me chamo Eduardo Milterno, sou médico veterinário, eu sou formado em Lages e tenho um mestrado em ciência animal pela mesma instituição. Tenho 14 anos de experiência na suinocultura, desses 14, 13 foram dedicados na agroindústria. Eu comecei minha carreira lá atrás como estagiário, e aí terminou meu estágio, eu fui contratado, né, como extensionista, fazendo a parte da terminação, passei na produção de leitões, fui responsável da central de inseminação, granja de quarto-sítio, fui sanitarista, fui supervisor, e, por último, estava trabalhando na parte do corporativo, da então BRF, né? E agora, fim desse mês, vai fazer um ano que eu estou na Vetanco, trabalhando na parte de consultor técnico suínos, né? Tentando dar uma ajuda aí para a equipe técnico comercial, na verdade, mais sendo ajudada, né? Só um parênteses aqui, a nossa equipe aí, a gurizada, da Vetanco aí, é show de bola. Bom, vamos parar de conversa fiada, que quem gosta de ouvir história da gente, né, Lu, é a mãe da gente. O pessoal não tá interessado nesse negócio. Um pouco, então, da primeira parte que tu pediu, um pouco da história dos fitogênicos, né? Na Uhum. verdade, ao contrário do que muita gente imagina ou pensa, não é um tema novo, né? A Uhum. utilização de plantas com fins medicinais, né, para o tratamento e prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de medicina, né? Relatos da antiga China, que datam de 3.000 anos antes de Cristo, né, já tinham as chamadas farmacopeias, né, que guardavam lá suas ervas e as descrições terapêuticas, as espécies de bulas, né? Uhum. Os próprios egípcios, aí 1.500 anos antes de Cristo, perdão, já utilizavam as ervas também nas técnicas da confecção das múmias, além da medicina e da culinária. Na segunda parte da tua pergunta, que é por que os fitogênicos estão com uma relevância maior agora, bom, esse assunto dos fitogênicos tem tomado um expoente ou uma visibilidade maior ultimamente, em função de a gente estar sendo muito bombardeado, né, pelos os mais variados episódios sanitários, seja a Uhum. peste suína africana na China, seja esse problema global em função do Covid-19. E aí, quando a gente fala em patologias, a gente incorre realmente, necessariamente tem que falar de tratamento, né? E inevitavelmente a gente vai incorrer no tema que está muito badalado, que é o uso excessivo dos antimicrobianos e a sua principal consequência, que é a resistência, né? Que, Uhum. segundo a OMS, o maior desafio da saúde do século XXI é a questão da resistência, né? E ainda eles têm
um negócio que é meio assustador até, uma previsão, né, estimando que se a gente não mudar nada da forma que a gente está agindo aí, ou tratando os antibióticos, até 2050 praticamente nenhum deles vai ser eficaz na prevenção e no tratamento de doenças humanas. Verdade. E em nível de não, e em nível de Brasil o negócio também é sério, né? A gente tem aquele trabalho do Dutra de 2017 que mostrou que 66% dos suínos, 66% da vida, os suínos passam com medicamentos, né? E aí, quando a gente vai para miligramas por quilo, gastando 358 miligramas por quilo, né? Em relação à média global, contra 172 miligramas por quilo. Então, o que eu acho, o que eu acredito? Em função de tudo isso que eu citei, né? Essa procura por fitogênicos acaba sendo o maior, né? E isso, para exemplificar isso, a gente compilou dados de 2018, trabalhos apresentados no Sinsui e no simpósio que teve lá na Kansas State University, assim, do total de trabalhos expostos nesses dois eventos, 23% sendo creche, terminação, reprodução, 23% dos trabalhos traziam aí alguma coisa relacionada com fitogênicos. Então, realmente, a gente está numa linha crescente aí, num expoente. Sim, Eduardo, e falando assim de trabalhos e do que a gente tem na literatura, a gente tem bastante trabalho sobre fitogênicos, mas também a gente tem bastante resultados diferentes nesses trabalhos. Qual que é a tua opinião, assim, o que influencia também, quais são os fatores que podem influenciar nesses diferentes resultados que a gente encontra? Bah, legal. Essa pergunta, Lu, essa pergunta equivale a 1 milhão, né? Se você me permite, é o que todo mundo quer vou começar. Não, primeiro, antes de mais nada, uma resposta negativa num experimento, né? Para todo mundo entender, ela é uma resposta, né? Exato. Mas, enfim, eu vou começar a minha resposta em função do que está subentendido aqui no contexto da nossa conversa de hoje, que não deixa de ser a substituição dos antimicrobianos por alguma coisa, né? E no nosso caso, pelos fitogênicos. Então, é preciso ter muita clareza, né, que quando a gente vai retirar os antimicrobianos, né, é como se a gente estivesse tirando os band-aids, né? A gente está, ou seja, a gente está expondo todas as nossas feridas, né? Sendo essas feridas extrapoladas para a nossa realidade, todas as nossas falhas de manejo, ambiência, nutrição, sanidade, aí vão indo, limpeza, desinfecção, vazio, né? E infelizmente, essas falhas são literalmente remediadas, né, com o uso dos antimicrobianos, né? O pessoal conhece por manejite, manejose, então e infelizmente são muitas, né? São tantas e nos custam tão caro, né? E para isso teve um trabalho publicado no CIAVES de 2019, fazendo uma meta-análise de 81 trabalhos que traziam essa retirada dos antimicrobianos promotor de crescimento, né? No cenário Brasil, essa retirada dos antimicrobianos custaria aí algo aproximado a 450 milhões de reais em perdas econômicas. E aí, então, quando tu perguntas da inconsistência dos resultados dos fitogênicos, né, aí eu começo a responder com esse dado, né? Porque se a gente tivesse a casa em ordem, vamos dizer assim, né, se tivesse tudo certo, né, essa retirada dos promotores de crescimento não nos custaria 400 milhões, né? Então, isso nos mostra que a gente realmente tem muita coisa prévia para fazer em relação ao manejo, ambiência, instalações, status sanitários, número de origens, né? E querem ver, não são só relatos, né, que os fitogênicos não funcionam. Eu pergunto para o pessoal que está vendo aí, por que as granjas trocam tanto de laboratório de vacina, né? Será só pelo custo? Ou será que essa vacina que eu estava utilizando já não está mais segurando o meu desafio sanitário, né? Ou ainda, a gente escuta muito o relato do pessoal do campo, poxa, mediquei um lote uma semana com antibiótico e não funcionou, né? Como se fosse da água. Então, aí eu pergunto, será que é só os fitogênicos que não funcionam, que a gente tem inconsistência de dados, né? E aí, de fato, o que é realmente fato
e eu faço muita questão sempre de falar, é que não existe um pó milagroso, que é o que o pessoal às vezes espera. Ou seja, não existe uma só ferramenta que a gente vai poder utilizar na substituição dos antimicrobianos, né, na totalidade. Na verdade, o que a gente tem sim, o que nós aqui da Vetan temos, são algumas soluções naturais, né, que somadas ao tudo que a gente vem comentando aí, né, elas vêm para auxiliar na questão do resultado. Ah, perfeito, perfeito. E outra pergunta, mais a gente falando dos fitogênicos em si, agora na enterite proliferativa, né? Como uma alternativa. Como que seria esse mecanismo de ação para evitar ou minimizar essas perdas causadas pela ileite? Como que funciona? Para a Boa, gente entender melhor. legal. Essa pergunta é sempre a mais concorrida, né? Como é que esse negócio funciona? Bom, Funciona, de né? uma maneira geral, de uma maneira geral, os fitogênicos eles influenciam, né, nas propriedades organolépticas dos alimentos, então melhorando a palatabilidade e, consequentemente, influenciando de forma positiva no consumo. A gente tem aí alguns estimulando a produção de enzimas pancreáticas, e aí a gente tem uma melhora na digestão, consequentemente na absorção de mais nutrientes. A gente tem alguns fitogênicos agindo de forma como um antioxidante, como anti-inflamatório, né? E aí todo esse contexto dando uma melhorada geral no desempenho dos animais. Quando a gente fala aí, então, propriamente da ileite, além desses benefícios citados que a gente vai ter, né, a gente vai nesse mecanismo de ação, então, dos monoterpenos, né, que são realmente o timol e o carvacrol, né, que são, resumidamente, então, o mecanismo de ação do timol e carvacrol, que são esses óleos essenciais que vão agir contra a Lawsonia, eles têm essa capacidade de atravessar a membrana celular, né, causando uma perturbação, então, aí nessa membrana plasmática do micro-organismo, no caso aqui, a Lawsonia. Então, ela acaba alterando a permeabilidade e a integridade dessa membrana, de forma, então, aí a gente cursa com um desequilíbrio eletrolítico, né, potássio, hidrogênio, né, essa perda desses lipopolissacarídeos essenciais para o funcionamento celular do micro-organismo, né, e logo, então, a gente também tem um gasto de ATP intracelular, por quê? Porque essa célula ela quer voltar à homeostase, então ela acaba gastando essa energia para isso, e aí com todos esses prejuízos aos processos essenciais da célula, a gente acaba culminando, com a morte celular. Então, mais ou menos assim, resumidamente, bem por cima, esses seriam os mecanismos de como a gente consegue fazer o controle da Lawsonia. E aí, o que a gente tem de mais recente? A gente tem alguns trabalhos aí, tem um trabalho de 2018, né, usando o timol e o carvacrol no controle específico de animais com infecção natural de Lawsonia, então foram testados animais com PCR para ver se estavam realmente positivos, e nesse trabalho o uso desses óleos essenciais reduziu, então, a excreção de Lawsonia nas fezes, né? E em nível de ilho também diminuiu a concentração dessa bactéria. Então, realmente tendo uma ação positiva. Teve um trabalho aí de dias atrás, desse ano, que também, usando timol e carvacrol, esses dois óleos essenciais agiram positivamente na questão da histomorfometria, ou seja, nesse trabalho, além disso que a gente falou, do outro lá, reduzir concentração de bactéria, né, em nível de intestino, excreção de fezes, o que é muito bom, pensando do ponto de vista de Lawsonia e pensando do ponto de vista que a gente estava falando de uma de nossas deficiências, né, de limpeza e desinfecção, só lembrando que a Lawsonia aí, em temperaturas normais de ambiente e umidade, ela aí fica mais de 2 semanas seguramente. Então, se a gente vem trabalhando sem vazio, com certeza um lote vem contaminando o outro. E nesse trabalho, então, desse ano, teve-se ganhos em relação a essa histomorfometria intestinal, onde a relação, a proporção velocidade cripta dos animais que usaram o timol e o carvacrol foi maior,
né? Então, ou Uhum. seja, se eu tenho essa proporção de velocidade de cripta maior, né, isso sim é reflexo de saúde intestinal. Né? Nesse trabalho também fala de criptas mais rasas, né? Ou seja, que as criptas, elas têm a função aí de armazenar células-tronco, que são as células que vão repor as velocidades. Então, quando eu tenho criptas mais rasas, quer dizer que eu estou gastando menos energia repondo velocidade, né? E eu posso estar agindo mais realmente para esse animal estar crescendo e estar desempenhando. Perfeito, e bem atuais esses trabalhos que tu está citando, né, Eduardo? Para quem está nos assistindo e já faz parte do grupo de WhatsApp da Academia Suína, a gente vai estar disponibilizando todos esses materiais que o Eduardo está referenciando aqui. E quem não faz parte, depois no final da live, a gente vai colocar no Instagram o acesso para conseguir entrar no grupo e também, né, conseguir ter acesso a esses materiais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Eduardo. Existe a possibilidade de resistência a esses compostos fitogênicos? Entendeu? Na verdade, não, né? Essa pergunta é também bastante recorrente, né? Como são diferente do antibiótico, por exemplo, que eu tenho um mecanismo de ação específico, né, Exato. para matar essa bactéria, né, e essa bactéria, consequentemente, está tentando fugir desse mecanismo, né, está mudando para se adaptar. Quando a gente fala, principalmente da questão dos óleos essenciais, dos fitogênicos, a gente viu que não é só um mecanismo de ação, né, são os mais variados mecanismos de ação agindo, né, nessa morte celular, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente não tem esse problema e por ser um produto natural, a gente não tem relatos ainda, né, de curso com resistência. Uhum, muito bom. O Jamil está perguntando aqui, está te agradecendo por ter compartilhado o conhecimento. Se tem alguma informação de prejuízos econômicos que a Ileite nos traz. A gente falou que é uma das doenças mais importantes do ponto de vista econômico, mas não comentou em relação às perdas financeiramente, né? Estimando esses valores. E realmente é prejuízo, né? Ô, Jamil, obrigado pela pergunta aí. E realmente essa pergunta também é muito boa, sempre quando a gente fala em Lawsonia, a gente fala em prejuízo. Bom, prejuízos que quando a gente tem que segregar de duas formas. Vamos dizer assim, prejuízos com a Lawsonia clínica, né? Que na minha opinião é a ponta do iceberg, né? E a Lawsonia subclínica, que realmente é essa que a gente não enxerga e que a gente está perdendo. Bom, alguns dados que eu tenho aqui, alguns trabalhos, por exemplo, tem um trabalho de 1997, é um pouco antigo, na época falando em perdas aí entre 2 a 7 euros. E aí o mesmo autor, né, ele repetiu um trabalho em 2005, que é o Steven McCart, né, e já nessa época já estava entre meio a 1 euro de perda, né. Tem um trabalho de 2006 do Mauch, falando em perda por fêmea, ele estimou aí algo em torno de 100 euros por fêmea, né, com perdas com mortalidade dessa fêmea aí já na aclimatação, e aí possíveis perdas com o número de nascidos. Esse mesmo trabalho que eu citei, de 2020, sobre a questão da estomometria, também comenta em perdas relacionadas aí entre 1 a 5 dólares, né? E esses todos que eu comentei, então, de Lawsonia clínica. Eu encontrei um trabalho na literatura de 2006 também, né, falando então de Lawsonia subclínica. Eu acho que o trabalho é bem legal e depois a gente manda para o pessoal aí. Uhum. Ele é bem extenso. Eu não vou citar tudo, mas assim eles usaram uma forma legal de avaliação. São vários critérios que eles utilizaram para chegar na conta de 3 euros, né, de perda dessa Lawsonia subclínica. E aí, ao final desse trabalho, ele faz uma conta, né, somando tudo a questão da Lawsonia subclínica nos animais, desde o desmame até o abate e das fêmeas. E aí, por uma granja que ele comentou no exemplo lá, uma granja europeia de 500 matrizes, ele estaria estimando aí uma perda anual em algo aproximado de cerca de 90 mil euros de perda nessa granja. Então, realmente, a gente está falando de um prejuízo bem considerável, né? E, Exato. infelizmente, a Lawsonia subclínica, ela acontece muito, né? Nesse trabalho mesmo, eles falam em 90
de prevalência, né, um estudo que eles fizeram, 90% de prevalência de Lawsonia nos rebanhos lá. Então, realmente está acontecendo de forma subclínica, né, e a gente está perdendo. Nesse trabalho, ainda da Lawsonia subclínica, o autor cita uma redução, uma perda aí de algo próximo a 37% no GPD, o que para nós realmente um absurdo de perda, né? E uma diminuição na eficiência alimentar, na conversão, e aí chegando até 27%. Então, realmente é muita, muita, muita perda. Tem um trabalho do João, aqui do Brasil, 2010, né, já é um trabalho um pouco mais antigo, específico da região do Mato Grosso, e ali ele tinha uma prevalência de algo em torno de 20% de Lawsonia na região, né, que é menor em relação aos 90% lá do trabalho da União Europeia. Mas mesmo assim não deixa de ser perda, né, Lu? Com certeza, bem importante. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu enxergo. Quanto ao Carvacol, existe algum mecanismo antiquórum no mecanismo de ação desses fitogênicos? Um mecanismo que cortou aqui, desculpa? Antiquórum. Antiquórum? Não entendi a pergunta, Lu. Pergunta da Glace. Tu consegue ver aí, Eduardo? Talvez eu que não estou enxergando ela muito bem. Não, para mim tá só a tela e tá rolando as... Aqui tem outra pergunta. Não, é um comentário sobre a resistência ser algo natural. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Há mais comentários, que já foi publicado um artigo in vitro indicando uma adaptação da cole a óleos essenciais. Legal. Como é o processo de padronização dos produtos naturais, já que podemos ter uma variação com ponto de colheita, parte da planta, entre outros pontos? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, muito obrigado. Conseguiu? Eu vou falar do... não, e não tem pergunta mole. Desculpa, eu não ter entendido a outra pergunta lá, mas depois a gente conversa e chega num denominador comum. Em relação a como é que a gente garante, então, realmente a eficácia desses produtos. E realmente é um fato essa questão, porque como são produtos à base naturais, a gente tem muita influência quando a gente fala da questão dos óleos essenciais, né? Porque aí as plantas passaram por diferentes situações, seca, excesso de chuva, frio, e aí realmente a concentração desses óleos essenciais nessa coleta, realmente ela varia. Então é muito importante. Eu não sei como o demais pessoal faz. Eu sei que a gente da Vetanco tem um processo muito legal, realmente, de controle a isso. São feitas 3 etapas de controle. Então, na coleta, na pós-extração do produto e com o produto acabado, a gente fez, agora falando relativamente a esse produto de Timon e Carvacrol, a gente fez um trabalho junto com o Guedes, né, que é um MIC, né, e agora, assim, não para a Lawsonia, mas aqui para a Braxpira. Então, foi desenvolvido um MIC para esse produto, né, com essa concentração desses óleos essenciais. Então, eu faço na coleta, eu faço esse MIC para ver se eu realmente consigo essa efetividade. Depois da coleta, do processamento desses materiais e com o produto acabado. Então, são 3 mecanismos de controle que eu tenho, realmente. E aí, em função da concentração desses óleos essenciais, o pessoal vai trabalhando um pouco mais, um pouco menos, mas para atingir esse MIC. Então, quando eu tenho essa concentração inibitória mínima, né, para a gente deixar bem claro, atingida, ou seja, eu estou matando realmente essas bactérias, quer dizer que meu produto está funcionando e está pronto para ir para o campo. Então, é dessa forma que a gente faz aqui, né, para ter esse controle, para evitar essa diferença aí de sazonalidade que influencia na questão dos produtos. Eduardo, queria mais uma vez te agradecer pela participação, por ter trazido esse tema tão importante aí para a gente estar discutindo, conversando, tirando dúvidas do pessoal. Muito obrigada, viu? Nada, eu que gostaria de agradecer a vocês da academia. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje
fazer parte, nem que seja por um breve momento, dessa grande máquina, geralmente, de gerar conhecimento que é e que se tornou a Academia Suína. Agradecer o pessoal que nos assistiram. E depois tu me manda aquela pergunta do Quorum Sessing que eu vou responder para o nosso ouvinte aí, para não sair sem nada, tá? E dessa mesma forma, eu gostaria de finalizar comentando que e deixando à disposição para todo mundo aí o nosso time da Vetanco, né? Se caso tenham mais dúvidas, informações, esclarecimentos, todos esses trabalhos que a gente comentou hoje, outros resultados, outras ferramentas, mais alternativas, assim, está todo mundo aí muito disposto, será um prazer para nós atender todo mundo. Né? Lembrando que a gente tem, e aí os canais de acesso são os mais variados, né? Desde WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram, o site da firma lá, assim, da forma que o pessoal aí achar por melhor acessar a gente está à disposição. Muito obrigado a vocês. Exato. Aí. E essa é só a primeira live, né, Eduardo, da Conexão Vetanco. Então, vão ter outras lives, outros encontros. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.